boa tarde para você, querido ouvinte da Rádio Catedral FM, a Sintonia da Felicidade. Está começando mais um programa Encontro com as Paróquias, um espaço de comunhão, partilha e fé, onde nos aproximamos das histórias e missões dos nossos queridos padres e diariamente dedicam suas vidas ao serviço de Deus e da Igreja. Hoje nós temos a alegria de receber um sacerdote muito querido, atuante em nossa arquidiocese, o padre Paulo Hammurabi Ferreira Moura. É natural do Rio de Janeiro, ou não? Não. Ordenado no dia 15 de agosto de 1998. Padre Hammurabi é pároco da paróquia São Domingos de Gusmão, na Tijuca. Ele também exerce diversas funções importantes na nossa igreja, como teologal e cônego efetivo da insigne Colegiada de São Pedro e é assessor administrativo da Casa do Padre, membro do Conselho Presbiteral e acho que é somente isso, mas tem muito mais aí pela frente, né? Padre Hammurabi, olha, seja muito bem-vindo ao nosso programa. É uma alegria tê-lo conosco. Boa tarde, Padre Brito, meu querido irmão no sacerdócio. Boa tarde, rádio ouvintes. Boa tarde a todos vocês que fazem parte dessa família dos amigos da rádio. Muito bom, Padre. Padre Hammurabi, o senhor poderia partilhar um pouco para os ouvintes, conosco, é claro, como sentiu o chamado de Deus para a vida sacerdotal? Como foi esse primeiro despertar vocacional? Então, eu me lembro que eu tinha por volta de 13 anos, eu, claro, já frequentava a igreja, que meus pais sempre foram praticantes, né? E comecei me começou a chamar a atenção o que o padre fazia, as atividades que o padre desenvolvia, né? As celebrações, a parte da evangelização, a organização do encontro de jovens, encontro de casais, dava assistência à catequese. E a partir daquele momento eu comecei a me interessar para me aprofundar como era que era a vida de um sacerdote. Então eu me aproximei cada vez do meu pároco na época e quanto mais eu me aproximava, eu me identificava com aquela missão e a vocação foi desenvolvendo até quando eu tomei a decisão de entrar no seminário. O senhor tinha quantos anos? Quando eu comecei a sentir o desejo de ser sacerdote, eu tinha 13 anos, mas eu só entrei no seminário aos 19 anos. 19 anos. É uma vocação já bem adulta, não? 19 já é adulto, né? É verdade. Mas isso teve alguém que inspirou o senhor ali nessa vocação? Teve aí um filho de Deus, um santo que te levou a chegar ao seminário? Um instrumento de Deus? Sim. Olha, eu acho que em primeiro lugar o testemunho desse sacerdote, né, desse pároco, né, que era muito dedicado. Depois eu comecei a ler, por exemplo, a vida do Curadás, que é o nosso patrono, né, patrono dos párocos. E eu achei muito interessante assim, os desafios, né, intelectuais, pastorais que um pároco lá no tempo da Revolução Francesa enfrentou numa cidade pequena, mas como ele conseguiu fazer daquela paróquia um grande centro de evangelização. Até hoje é um santuário. Então, digamos assim, isso me marcou bastante. Isso tem um grande exemplo, então, Santo Curadá. E o senhor passa isso hoje também para os seus fiéis? Quando eu tenho oportunidade, sim, sobretudo para os jovens, né, mostrando que são épocas diferentes, nós estamos bem distantes desse período em que viveu o Curadás, mas o que eu destaco sempre é que em cada período tem os seus pós e os seus contras. Então ele também teve suas dificuldades, teve suas alegrias, e ele as superou, né, pelo amor que ele tinha a Deus, ao povo de Deus, aos fiéis, à missão. Então isso continua sendo um estímulo para nós hoje, né? E a marca dele era a confissão, né? Exatamente, confessionário. Isso é fundamental, né? Estar ali pronto para atender, né? É verdade. Nunca desistir disso, jamais, né? Padre Hammurabi, outra coisa, a sua família, ela apoiou a sua decisão de entrar para o seminário? Sim, a princípio eu fui bem apoiado. Eu diria sim que só no início eu era adolescente. Então causou uma certa perplexidade, assim, um impacto, porque o adolescente ele não sabe bem o que ele quer, né?
ele quer ser várias coisas, ele não quer ser nada, como a gente costuma dizer na gíria popular, né? Na linguagem popular. Então, assim, o pessoal ficou assim, surpreso, achando que aquilo fosse sei lá, um período, só uma fase na vida, mas na verdade, com o passar do tempo, eles foram percebendo que a vocação, que havia uma vocação ali, né? E como é que foi esse processo de discernimento? Então, aí como eu dizia antes, eu comecei a me integrar cada vez mais dentro da paróquia, aí eu me tornei coroinha, aí eu me tornei catequista, aí eu entrei no grupo de jovem, então eu fui passando por essas etapas que normalmente esses serviços, esses grupos que as nossas paróquias oferecem, né? E cada vez mais me identificando, assim, claro, como leigo, mas querendo me dedicar mais. Então, a dedicação máxima seria mesmo o sacerdócio, né, que eu decidi abraçar, né? Esse discernimento no seminário, como é que foi? Como é que se deu esses discernimentos ali? Pois Tem é. as suas dificuldades, claro, né? Mas as alegrias também, né? Sim, o seminário, você conhece bem o nosso seminário, nós somos praticamente contemporâneos, o nosso seminário ele tem uma grande riqueza e tem também seu desafio. A riqueza ainda na nossa época, a maior é que havia candidatos de várias regiões do Brasil, inclusive do Nordeste, né? Então isso a princípio que poderia parecer um choque cultural, se tornou um motivo assim enriquecedor, porque na verdade era a oportunidade da gente conhecer várias outras culturas dentro do nosso próprio país e também trocar experiências pastorais, né? Porque são lugares diferentes, são desafios diferentes, mas o reino de Deus é o mesmo, o evangelho é o mesmo, Jesus Cristo é o mesmo, a igreja é a mesma, a maneira de anunciá-lo, de propô-lo é que vai variando de acordo com as circunstâncias. Então, teve desafios, sim, e eu agradeço a Deus também pelo desafio, mas se fosse somar, tinha muito mais pontos positivos do que negativos. É isso a gente lembrar um pouco, padre, muitos de nós não somos cariocas, né? E muitos não são cariocas da gema. Sim. Então nós temos sempre um pezinho em outro estado, né? Com certeza o senhor, por exemplo, não é carioca, né? Exatamente. Né? O senhor não é do Rio de Janeiro, nem eu também sou. Mas nós estamos aqui, mas é importante essa mistura, né? No bom sentido, é claro, que acontecia no seminário, né? A gente conhecia um pouco a história do outro. Exato. Como é importante, padre, a gente conhecer a história do outro. Sim. A gente não ficar só na nossa. No nosso mundo. Essa partilha, essa entrega, né? Essa empatia, né? Ser empáticos, né? Verdade. A gente precisa disso, né? E agora um outro assunto. O que mais marcou o senhor durante o tempo da sua formação no seminário? Olha, eu tive vários formadores, todos eles me marcaram de uma maneira ou de outra, até saudosamente, né? E alguns com o seu estilo próprio. O meu primeiro reitor que me recebeu foi Monsenhor José Maria Vasconcelos, que terminou a sua vida como vigário paroquial lá na Ressurreição. Depois eu tive rapidamente a experiência do Dom Augusto Zini, que foi bispo auxiliar do Rio, uma passagem curta, mas significativa. Depois nós tivemos Dom Assis Lopes, hoje bispo auxiliar emérito do Rio, também com o seu estilo, a sua característica própria, tendo passado por várias paróquias também do Rio de Janeiro, vários desafios, também nos ensinou bastante, né? E assim, diretores espirituais, o senhor Elia Volpe, né? Nós tivemos também o padre Raimundo Queiroga, que era um nordestino, que aqui estudou e aqui ficou no Rio e serviu o Seminário São José durante um tempo como diretor espiritual. Tivemos o padre Luiz Fernando, né, professor de pneumologia agora da PUC do Rio. Enfim, todos eles, com o seu estilo próprio, sua característica própria, contribuíram para a minha formação e eu sou muito agradecido a eles por todo o trabalho que desenvolveram, que contribuíram. Eu costumo dizer, padre Brito, olha, a gente não se ordena
a gente não se ordena sozinho e a gente não se forma sozinho, né? Se a gente for pensar desde aquela senhorinha lá da OVS, lá do apostolado da oração, que a gente se encontra com ela e ela diz assim: padre, todos os dias eu rezo pelo senhor, desde quando o senhor era seminarista. Então isso me comove bastante a mim, né, de saber disso, que a gente é acompanhado por uma rede de oração, uma corrente de oração de pessoas das mais variadas faixas etárias, condições sociais e atuações dentro da nossa própria igreja. Então, Apostolado da Oração, OVS, Ministério de Música, Legião de Maria, Mãe Três Vezes Admirável, Rainha Três Vezes Admirável, grupos de oração, enfim, todo esse pessoal aí deram a sua contribuição espiritual, material, para que nós chegássemos a ser sacerdotes. Agora o povo cuida de nós. Sim. Nós somos chamados a cuidar do povo, mas o povo cuida da gente. Né? É verdade. Na oração, né? Nos acompanha. Verdade. Pergunta, e quantas vezes chega para você e fala assim, ou para mim, né? Assim, olha, padre, o senhor está triste hoje por quê? Pois é. Isso é uma preocupação, é um olhar de compaixão, um olhar que vem de Deus, né? É verdade. Isso é muito importante, padre. E aí agradecer pela sua ordenação, né? O senhor foi ordenado em 1998 e desde então o senhor viveu muitas experiências. O senhor poderá nos contar aqui, poderia, melhor dizendo, nos contar sobre um momento assim marcante no seu ministério sacerdotal? Olha, eu tive vários momentos, todos nós tivemos. No dia agora, dia 15 de agosto, eu vou, como você bem lembrou, vou fazer 27 anos de sacerdócio. E eu me lembro bem que o leigo que foi me deixar no seminário, ele me deixou na porta do seminário e ele disse assim: nossa, são 7 anos pela frente, isso é muito tempo, assim, impactado. E eu nunca esqueci dessa frase dele, que serviu para mim como um desafio. E olhando e analisando essa frase dele, né, como é que esses 7 anos voaram, né, no seminário, né? Porque o seminário é uma vida tão ativa, né, tão cheia de acontecimentos e de atividades e de eventos, que o tempo realmente, e se você está envolvido com o que você foi fazer, o tempo passa muito rápido, né? Claro. Então, a minha primeira experiência certamente foi uma das mais marcantes. Eu fui autorizado para continuar os meus estudos na PUC do Rio, o chamado mestrado, mas eu tinha que dar assistência, tinha que ajudar um sacerdote, que hoje é bispo de Valença, Dom Nelson, que era pároco de uma paróquia em Costa Barros. E lá ele tinha várias comunidades, várias capelas. E ele precisava então de um sacerdote. Então, todo final de semana, né, eu residia na casa do padre, e durante o final de semana eu ia assisti-lo lá, e dar uma ajuda a ele na pastoral. E foi muito enriquecedor, porque eu encontrei com um pessoal tão simples, uma comunidade tão sofrida, marcada pela violência, marcada pelo sofrimento, mas uma comunidade cheia de esperança, uma comunidade cheia de fé. Então eu acredito que foi um aprendizado impressionante que eu nunca esqueci na minha vida, né? A gente recém-ordenado se deparar com aquela realidade. A princípio a gente pensa que vai para ensinar, mas eu aprendi muito com aquele povo de Costa Barros. Depois dessa experiência em Costa Barro, eu fui fazer uma outra experiência que havia aqui na diocese naquela época, que era vigário dominical. Eu fui para Paciência. Haja paciência. São Salvador do Mundo. Haja paciência para chegar lá. Mas quando se chegava lá, era uma outra experiência alegre, feliz, de um povo sedento de Deus, um povo que queria se confessar, queria orientação espiritual, queria a presença do sacerdote, de forma que também foi uma escola e um aprendizado formidável. Então eu destacaria essas duas primeiras experiências na minha vida sacerdotal que muito me marcaram. E como é que é ser pároco
na paróquia São Domingos de Gusmão, na Tijuca? Olha, é uma pergunta interessante, né? Desafios da comunidade e alegrias. É como sempre, né? Sempre a grande alegria e a grande satisfação é a gente ter sido chamado e a gente ter sido enviado e a gente amar o local para onde Deus nos destinou, aonde a igreja nos enviou. O lugar, qual é o lugar que você mais ama? É o lugar onde eu estou. Então, quando eu botei isso na minha cabeça, aí as coisas todas, as névoas, as dificuldades, parece que desapareceram, né? E é isso, a gente tem que amar o local onde nós estamos, amar as pessoas que nos são confiadas e as funções que nos são destinadas. Pronto, já resolvemos uma parte do problema. E as alegrias, claro, um pároco ele tem muita alegria, um pároco ele vê o crescimento da sua comunidade, vê o amadurecimento às vezes das pessoas, claro, atribui isso ao Espírito Santo e à docilidade que cada um presta a Deus, porque a conversão é algo interior, nós somos apenas instrumentos, né? Agora, desafios há por toda parte. Viver é um desafio, né? Você sabe muito bem disso. Todos nós sabemos, viver é um desafio. Mas eu diria assim, a Tijuca é um bairro muito rico, assim também, culturalmente falando. Nós temos lá dentro do próprio bairro, nós temos um encontro de várias culturas, né? É um bairro muito aberto nesse sentido, mas há, eu diria, riquezas e desafios. A riqueza, uma das riquezas que eu destacaria aqui é o número de templos, o número de paróquias que a Tijuca tem. A Tijuca talvez seja um dos bairros do Rio, daquela ordem clássica, onde tem mais lugares de culto, onde nós temos mais paróquias, capelas, oratórios, colégios católicos. Mas isso, sendo uma riqueza, traz também um desafio. Como criar uma comunidade? Porque nós temos, por essa diversidade de paróquias, diversidade de horários, diversidade de eventos, nós temos aí um cabedal de oportunidades de participar, mas a gente corre o risco também da gente cair do fiel cair no anonimato, ele cair na falta da referência. Mesmo sabendo que hoje a paróquia ela não se restringe apenas ao conceito territorial, aquela paróquia que está dentro de uma determinada circuncisão territorial, geográfica, mas nós sabemos que uma paróquia, para funcionar, para atuar, para cumprir a sua missão, ela precisa de um grupo de fiéis fixos, dedicados, permanentes, porque nós temos grupos na paróquia que precisam de funcionamento, por exemplo, a catequese, o batismo, a equipe da crisma, o encontro de casais, o grupo de coroinhas, o grupo de jovens, tudo isso nós precisamos ter uma organização para que isso funcione, para que isso chegue a bom termo na sua missão. E se eu frequento várias paróquias ao mesmo tempo, evidentemente que eu não vou conseguir me doar a nenhuma delas. Então, eu diria que esse é um grande desafio, né? A diversidade, a riqueza de tantas paróquias juntas que procuram trabalhar em conjunto, mas essa conscientização que o fiel ele precisa também se identificar com alguma delas para cumprir a sua missão também como católico, como batizado. A semana da padroeira está se aproximando, né? Padroeiro. Né? É padroeiro assim mesmo. São Domingo de Gusmão. É padroeiro, é isso mesmo, São Domingo de Gusmão. E como é que estão os preparativos e qual a programação para essa grande festa? Então, nós temos aí, Padre Brito, uma vasta programação que ela começa com um tríduo, dia 5 de agosto. E ela vai se prorrogar até o dia 17 de agosto, onde nós iremos realizar uma missa solene. Depois nós iremos realizar uma procissão, uma caminhada de fé, e depois nós iremos realizar o grande almoço paroquial beneficente, chamado Almoço do Padroeiro.
Mas antes disso, eu queria destacar o dia 8. O dia 8 é o dia, de fato, de São Domingos de Gusmão. Nesse dia nós temos uma programação bem intensa. Nós começaremos às 8h30 da manhã com a oração das laudes. Depois nós teremos, como São Domingos é o patrono do Rosário, ele é o missionário do Rosário. São Domingos de Gusmão. Padroeiro. Quem foi esse santo? São Domingos de Gusmão, ele foi um santo que viveu no século XIII, contemporâneo de São Francisco de Assis, que se destacou muito na questão da evangelização, e ele viveu numa época em que as heresias, as doutrinas distorcidas acerca do evangelho da igreja eram muito presentes. E ele fundou uma ordem chamada Ordem dos Dominicanos, que está dividida em 3 grupos: o grupo dos freis, das freiras e dos leigos, que tem a missão de ainda hoje ajudar a igreja a manter viva a chama da fé, na missão, na educação, na evangelização, para que o evangelho, a limpidez do evangelho, né, da palavra de Deus, ela chegue ao coração de todos os homens, todas as mulheres, de todos os tempos e lugares, sem nenhuma mácula, sem nenhum desvio. Então, ele é o santo da ortodoxia por excelência, né? Até hoje os dominicanos, os seus filhos espirituais, nós temos uma representação aqui na paróquia de Nossa Senhora do Rosário, no Leme, né? Onde nós temos uma comunidade lá de dominicanos que até hoje tem esse carisma de tornar viva a espiritualidade de São Domingos de Gusmão. E eu queria destacar aqui, Padre Bento, dia 8, né? Dia 8, que esse ano nós teremos durante o tríduo a presença dos dominicanos. Eles vão fazer a abertura no dia 5 de agosto, às 18 horas, nós vamos ter a graça. Depois de ter falado tanto para os fiéis lá dos filhos espirituais de São Domingos, a comunidade vai ter a oportunidade de conhecer ao vivo e a cores, né, os filhos espirituais do seu padroeiro. E os horários das suas missas? Dominicais? Dominicais. Então, nós temos aos sábados, nós temos a primeira missa às 16h30, no domingo nós temos às 8, às 10, ao meio-dia e às 18h30. Esses são os horários das missas mesmo na sua paróquia, né? Exatamente, exatamente. Agora, durante a semana, nós temos vários horários, né? Segunda-feira nós temos a missa das almas, às 19 horas, a missa chamada da luz, e nos outros dias nós temos, menos na terça e na quinta-feira, nós temos a missa às 17h30. A paróquia de São Domingos de Gusmão, devido a essa configuração dos novos arranha-céus, ela ficou meia escondida. Ela né? Fica onde? Mas ela está localizada na rua José Higino, número 120, em frente ao grande supermercado Açaí. Não muito distante da Praça Sanspen. Também é próximo de um hospital, né? Sim, Tijuca. Uma Tijuca, isso. Né? Exatamente. Uhum. E, além de sua atuação pastoral, o senhor também é assessor administrativo da Casa do Padre. O senhor pode nos contar um pouco sobre essa importância desse trabalho e o cuidado com os amados padres que dedicaram a sua vida, né? A arquidiocese, a igreja, né? Exatamente, tem sido uma experiência. Eu já frequentava a casa dos padres aposentados já desde o meu tempo de seminarista, né? E eu sempre apreciei bastante esse trabalho lá, que é feito lá já há mais de 80 anos, trabalho de acolhimento, né, a esses sacerdotes que deram a sua vida pela nossa cidade, pela nossa arquidiocese, que se consumiram em favor do povo de Deus, que desenvolveram diversas atividades, que evangelizaram essa cidade, que tornaram Deus presente na vida de tantos irmãos e de tantas irmãs, mantiveram a chama acesa da fé dessa grande metrópole, tão maravilhosa, mas tão desafiadora, né? E agora eles estão lá como pessoas humanas, cansadas, debilitados pelos anos, pela idade, pelas enfermidades, precisando do apoio agora humano de todos nós. Então, o nosso cardeal, ele restaurou a colegiada dos cônegos. Né? O suecônigo, né? Sim, eu também fui contemplado, né, com essa deferência bondosa do nosso cardeal e de Deus para fazer
para que essa colegiada, uma das funções dela, essa colegiada, nós somos 16 cônegos, né? Nós assumíssemos a direção desta casa. E, de fato, nós assumimos, a fazer 2 anos agora, né? Com tudo o que ela tem de desafiador e gratificante, mas o que muito nos alegra é poder dar esse retorno, na medida do possível, esse conforto espiritual, essa presença humana, porque não é só doar as coisas, não é só fazer com que a casa, com que não falte o alimento, não falte o conforto, não falte a assistência médica, mas também o carinho e o afeto que esses nossos irmãos eles merecem. É bom estar lá, é bom também conversar com eles, é bom também ouvir as suas histórias, as suas experiências de vida. Isso também nos enriquece muito. E me alegro muito, Padre Brito, que os leigos, muitos leigos da nossa arquidiocese, grupos paroquiais, estão também descobrindo a importância dessa casa, estão frequentando essa casa, estão fazendo eventos nessa casa até em prol da própria manutenção da casa, que precisa do apoio de todos nós, né? Mas assim, levando alegria, porque veja bem, são padres diocesanos que viveram a vida inteira no meio do povo, trabalhando com a comunidade, eram pessoas inseridas. Então, pela idade, pela doença, sim, pelas debilidades, de repente eles são agora, digamos assim, convidados a viver ali uma vida mais reservada, mas um pouco isolada. Então é importante também que a comunidade, não só nós sacerdotes, mas a comunidade cristã, os leigos, também os visite, também os assista, né, humanamente, espiritualmente falando, para que eles sintam também de que eles não estão sozinhos, de que eles estão acompanhados por nós, né? Como é que o senhor vê hoje o papel do sacerdote no mundo, né? Especialmente em tempos de tantas mudanças, desafios, né, sociais? Olha, o sacerdote é aquele que traz sempre a novidade do Evangelho. O Evangelho ele é válido, o Evangelho é sempre atual, o Evangelho ele é genuíno e ele sempre tem a capacidade de iluminar qualquer realidade, seja ela qual for. Então, mesmo vivendo nessa época de mudanças, mesmo vivendo nessa época de transformações, mesmo vivendo nessa época de grandes avanços também no mundo da ciência, da tecnologia, das redes sociais, agora dessa inteligência artificial, que é um grande desafio, se o Evangelho for o centro da nossa vida, nós auriremos dele, extrairemos dele sempre uma luz para iluminar também essas realidades atuais, trazendo também a luz, né, do Evangelho para também iluminá-las. Que conselhos hoje o senhor daria, então, aos jovens que sentem o chamado, mas ainda têm ali medo, dúvidas sobre como é que seguir o caminho do sacerdócio? Que conselho o senhor daria hoje? Olha, o conselho, aliás, ele é um conselho, é uma recomendação que nós ouvimos no próprio nosso Senhor Jesus Cristo. Olha, não tenhais medo. Nós temos que colocar isso na nossa mente, no nosso coração e nos deixar guiar por essa palavra do Senhor, seja qual for a vocação a que nós somos chamados. Não tenhais medo. Esse Padre João, aquele que foi entrevistado antes de mim, há poucos minutos atrás, ele dizia, né, repetir essa frase do Senhor, que não é uma frase, é uma realidade. Eis que estarei convosco todos os dias até o final dos tempos. Nós cremos, o Senhor está conosco. Então não há motivo para medo. O medo é um sentimento humano, mas ele precisa ser também iluminado pela fé. O senhor hoje está na paróquia sozinho? Eu conto com... Não, sozinho não, né? Eu conto com a ajuda... Não está com medo não, né? De 2 diáconos permanentes, né? Que dão uma colaboração muito importante na evangelização, na missão da paróquia.
Eu tenho agora também fazendo a experiência conosco, nós temos o diácono Levi, que aliás é um diácono dominicano que quis conhecer uma paróquia dedicada ao seu padroeiro aqui no Rio, e é única, na paróquia de São Domingos de Gusmão, que dá um certo apoio a nós aos finais de semana. Temos o padre Herbert, que é o nosso vigário paroquial, que embora seja reitor do seminário menor, também dá um suporte muito importante, espiritual, pastoral, à nossa paróquia. E tem Brito, e como você sabe muito bem, Padre Brito, tem para todo lado sempre um grupo de leigos muito empenhado, né? Sim, muito sim. atuante, Como participativo tem, né, nas nossas paróquias. E eu louvo a Deus e agradeço isso. Sozinho não se conseguiria fazer nada. A gente o faz com a graça de Deus e com a colaboração de tantos irmãos, de tantas mãos e de tantas pessoas que se dispõem, né, a viver intensamente o seu batismo, né, a sua fé. Olha, o nosso papo está muito bom, mas está acabando. Para encerrar, olhando para a sua caminhada, Padre, até aqui, o que o senhor diria que mais sustenta a sua vocação, inspira a continuar firme no serviço ao reino de Deus? Olha, quando você falou muito bem nas suas intervenções aqui sobre o povo. O que o povo espera de nós. Nós não somos perfeitos, nós somos ungidos, consagrados, mas nós somos seres humanos, carregamos também as nossas limitações, mas a gente vê esse povo buscando a Deus, esse povo sedento de Deus, esse povo que quer uma palavra de orientação, de esperança. Esses tempos são difíceis, que nós estamos atravessando de tanta confusão em todos os níveis, né? E o sacerdote, e ver no sacerdote ainda um sinal de esperança, um sinal de Deus, com certeza isso me motiva muito, Padre Brito, a continuar com a graça de Deus a minha missão. Padre Hammurabi, muito obrigado por sua presença, por seu testemunho, né? E por tudo que partilhou conosco hoje. E a você, caro ouvinte da Rádio Catedral FM, a Sintonia da Felicidade, o nosso muito obrigado e até o próximo programa, se Deus quiser.